da comunidade, para mim, é uma missão um pouco fácil, porque faz parte de tudo aquilo que eu sou. Acho que a maior parte da minha vida, eu vivi na igreja, buscando um dia chegar nesse momento. Mas também é uma missão um pouco difícil, porque ela mexe com grandes momentos da minha vida, seja de alegria ou seja de não tão alegria assim, né? Momentos difíceis também, que me fizeram chegar até aqui. Dizer como tudo começou, a comunidade Peregrinos do Amor, eu acho que desde sempre, eu acho que Jesus desde sempre chamou eu para estar um dia aqui nesse momento, podendo celebrar esse dia de jubileu de 10 anos. Desde assim, do ventre da minha mãe, Deus já tinha um chamado para mim. Só que, como qualquer chamado vocacional, a gente não reconhece ele sem estar próximo de Deus. Então, por um tempo na minha vida, eu não tive a experiência de Deus na minha vida quando eu era criança, de ser uma criança, de ir na igreja, de frequentar a igreja sempre. Apesar de eu ter sido batizado no tempo certo, eu fiz a catequese no tempo certo, né? Meu pai me levou para fazer, fiz depois a crisma quando eu era jovem, mas nós não tínhamos a prática católica cotidiana, semanal na minha família. Nós quase não íamos muito na missa. Quando nós íamos, meu pai levava a gente, né? Minha mãe não tinha muito esse costume de ir. E assim, então eu acredito que Deus, no momento específico da minha vida, eu estava talvez trilhando um caminho que não era talvez o caminho que eu deveria estar, e Deus naquele momento puxou eu naquele momento e trouxe para o caminho certo. E foi através de uma dificuldade familiar, onde meus pais viviam uma crise já há algum tempo eles viviam uma crise no casamento deles, e eu sempre fui um jovem muito quieto, né? Não era uma pessoa muito extrovertida, não era assim um líder nato, né? Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, até um pouco tímida em algumas situações, mas Deus tinha algo para a minha vida que nem eu mesmo sabia que um dia chegaria. E nessa situação de crise familiar, e eu atribuo essa crise familiar talvez hoje eu enxergo isso depois de bons anos caminhando, essa crise familiar acontece por uma ilusão, né? Uma ilusão de dinheiro, de poder, porque assim, o dinheiro, ele é bom, o dinheiro, o poder, o reconhecimento, o status social, ele é bom, né? Nós lutamos por isso, para que nós tenhamos dinheiro, fazemos um patrimônio, isso é importante na vida, né? Para que nós não cheguemos lá no final da vida e fiquemos desamparados também. Mas assim, o dinheiro, ele também nos faz um pouco escravo dele. Então eu percebi que a grande crise da minha família acontece no momento em que a minha mãe, especificamente com meu pai, já tinha uma boa condição financeira, realmente, uma boa condição financeira. Isso por volta dos meus 10, 12 anos, eu me recordo de chegar eu era pequeno, me recordo, chegamos numa loja de carro, assim, e tinha um carro lá, esportivo, lá na época, e os mais caros que tinha lá, e meu pai, a gente gostou, né? E a gente foi lá e comprou ele à vista, assim, sabe? Quase que à vista ali, né? Então a gente tinha uma boa condição financeira naquele momento. Só que daí, ao mesmo tempo, existia a escravidão de ter que manter essa condição financeira. Então, o trabalho excessivo e a gente ter aí que ter outras coisas para fazer e esquecer das coisas de Deus, do básico, né? Que é ir numa missa de domingo, que é alimentar a espiritualidade. E aí então a minha família esqueceu disso durante um bom tempo. E aí então foi quando eu, lá para o primeiro, segundo colegial, descobri que realmente meus pais estavam a ponto de se separar. Já existia ali uma realidade, outra pessoa, né, envolvida ali no casamento dos meus pais. E aí eu descobri isso, né, e tive que guardar para mim, porque minha mãe era uma pessoa que estava doente, de tanto trabalhar,
depressão, né? Problema cardíacos. E aí, então, nessa situação, nesse meio dessa situação, que aconteceu o fato de eu assim, ter que buscar alguma coisa para mim, né? Buscar alguma coisa para mim, para eu poder, para que eu pudesse me refugiar, talvez, né? Eu na minha juventude não tinha onde me refugiar daqueles problemas familiares. Eu queria ajudar minha família, mas eu não tinha onde me refugiar. E foi aí então que eu comecei a entrar também numa situação muito complicada como jovem. Eu sempre fui um bom aluno da escola, sempre fui um aluno muito esforçado, tirava notas boas. E foi nessa época, entre o meio do primeiro colegial ao segundo colegial, que eu comecei a ficar muito mal na escola, porque eu não conseguia assistir aula, eu saía da aula para ficar sozinho lá, né? Então estava até talvez entrando, uma pequena depressão de jovem, né? E às vezes ia para o banheiro da escola para chorar sozinho, porque eu não podia demonstrar a minha fraqueza lá para minha mãe, lá em casa. E nesse meio tempo eu já namorava, né? Eu tinha um relacionamento, comecei a namorar muito cedo. Eu tinha 16 anos, ela tinha 14, fizemos um namoro muito puro, um namoro assim muito tranquilo, nós nos respeitávamos muito, porque éramos muito jovens ainda. E aí então nesse contexto, nós me convidaram para ir para um grupo de oração. E eu, como muito tímido que eu era, eu jamais que eu iria sozinho no grupo de oração, né? Com quem eu não conhecesse, sozinho. Então eu falei, para não desagradar a pessoa que me convidou, eu falei, não, eu irei, eu vou sim. Era de quinta-feira à noite, lá no bairro que eu morava, no São Dimas. E eu falei, não, eu vou sim, mas eu fiz só para ela parar de me convidar, né? Eu não ia nesse grupo de oração. E foi quando, nesse dia, aconteceu, passou umas 2, 3 quintas-feiras, eu não fui. A pessoa até parou de me convidar, achou que eu não ia mesmo. E aconteceu uma coisa muito grave lá na minha casa, uma briga muito séria, né, entre meus irmãos e meu pai, briga mesmo, né? Até minha mãe entrou no meio, foi uma coisa muito ruim mesmo. E naquele momento eu falei, nossa, eu não tenho mais jeito, eu tenho que achar alguma coisa para eu me refugiar, para eu melhorar dessa situação. E aí então eu falei, eu vou nesse grupo de oração e eu vou lá para ver o que acontece nesse grupo de oração. O que é esse grupo de oração? O que eles fazem lá? Mas eu falei, eu vou chegar atrasado, eu combinei comigo mesmo tudo o que eu ia fazer, né, para que ninguém visse eu lá naquele lugar. Então eu costumo dizer que é a história de Zaqueu um pouco na minha vida acontecendo nesse dia, né? Eu fui um pouco de Zaqueu, né? Eu tinha ouvido falar de Jesus agia no grupo de oração, Jesus era próximo, mas eu não tinha essa experiência com Jesus. Eu não tinha. Até então eu não fazia crisma, não era crismado ainda. E aí então eu falei, eu vou chegar atrasado e eu vou lá na porta da igreja e ali eu vou olhar para dentro e vou ficar lá de fora, olhando da porta da igreja. Exatamente o que Zaqueu pensou, né? Subiu numa árvore, vou esperar Jesus passar para ver o que vai acontecer, né? E aí, então, foi que eu fui atrasado, o grupo começava, se não me engano, era 8 horas, começava, 7h30, não me recordo, da noite, e eu fui a pé. Fui sozinho, eu morava perto da igreja, eu fui, e quando eu cheguei, eu me recordo até hoje dessa situação que a igreja estava escura, né? Estava a porta aberta, mas a igreja estava escura lá dentro, você não via luz refletido fora. E aí, então, foi que eu falei, acho que não está tendo grupo de oração. Justo hoje que eu decidi vir, não está tendo grupo de oração. E aí, então, foi que eu olhei para fora, para dentro da igreja, assim, pela porta, da frente do São Dimas ali, e eu vi no altar um negócio dourado, com uma bola branca no meio, né? E eu sabia o que era o ostensório, né? Com o corpo de Cristo. Eu nunca tinha participado de uma adoração. E aquele dia específico, a luz estava apagada porque a igreja estava com uma luz de velas. E tinha um caminho de velas assim, no corredor da igreja. E lá no altar tinha várias velas com Jesus Eucarístico lá na frente. E aí então foi que, por incrível que mais do que possa parecer, uma voz me chamou para eu me aproximar daquele negócio dourado ali no altar, né? Então acho que foi ali. Ali foi o divisor de águas da minha vida, sabe? Porque eu estava vivendo um caminho totalmente diferente daquilo que Deus queria para mim hoje. E Deus teve essa misericórdia de mim.
ele me chamou, me atraiu através da música Ninguém Te Ama Como Eu, enquanto o Heraldo lá, né? Foi a primeira pessoa que eu toquei junto, foi o Heraldo. Depois eu acabei tocando nesse grupo de oração, depois que eu comecei a frequentar com ele. Mas ele tocava Ninguém Te Ama Como Eu, só na guitarrinha dele, né? E ele sozinho, tocando Ninguém Te Ama Como Eu. E aquela música, naquela luz de velas, aquele encontro que Deus preparou para mim, foi mais ou menos o que Jesus fez com Zaqueu. Desce depressa daí da árvore, porque hoje eu preciso estar na sua casa, né? E foi isso que aconteceu na minha vida. Ele primeiro entrou na minha vida, para depois entrar também na minha casa, né? Na minha casa da minha família, na minha vida como um todo. E aí então eu comecei a frequentar o grupo de oração. Ali no grupo de oração eu aprendi muito com diversas pessoas. Era um grupo de oração de adultos, não era um grupo de oração de jovens. Mas aí eles tinham só o Heraldo que tocava, ele me chamou para cantar com ele. Eu tocava teclado, acabei começando a tocar teclado com ele. Ali começou a minha história na igreja. Por quê? Porque eu sempre fui músico, mas eu era músico fora, né? Eu tocava fora, tocava no mundo, tocava em barzinhos, né? Tocava em jantares, tocava em bandas. E naquele momento eu comecei a tocar na igreja. E naquele momento eu comecei a querer mais de Deus. Então eu fui buscar a Crisma, depois ali eu conheci algumas pessoas que me ajudaram muito e nós iniciamos um grupo de jovens que passou a chamar-se Verbo de Deus. E eu então fui o primeiro servo que entrou nesse grupo, junto com mais duas meninas, e os coordenadores, o Paulo e a Marceli. Naquela ocasião me chamaram, porque sabiam que eu tocava teclado, então nós começamos esse grupo de jovem. E ali no grupo de jovem, Deus foi sempre me dizendo que Ele queria algo a mais de mim, né? Eu namorava ainda a minha ex-namorada e a gente fazia acampamentos. Teve o primeiro acampamento que nós tivemos, nós levamos ali 40 jovens, foi talvez um dos maiores retiros que eu já participei na minha vida, numa chácara com 40 jovens, instrumento do Verbo de Deus. Nós fizemos ali adoração, teve show, e eu ouvia aquilo e eu falava, nossa, né? Que graça, que coisa diferente que, né, Deus está chamando para mim para eu viver. E a minha namorada na época não ia, ela não gostava, achava que não tinha necessidade de ser tanto de igreja assim. A família dela ia na igreja, mas não tinha tanta necessidade assim, ela achava, e nós começamos a ter muitos conflitos. Então eu namorei com ela 4 anos, mas do segundo ano para frente foi um ano de muito conflito entre nós dois, porque eu queria ir à igreja, ela não queria, a gente acabava brigando, né? E eu acabava indo sozinho nos acampamentos. E aí foi quando a decisão mesmo de dar um basta e seguir um caminho diferente, porque a gente brigava muito, aí eu tinha que tapar uma panela para destapar outra, por exemplo, assim, eu falava que eu ia num lugar, daí eu brigava com ela, às vezes eu não ia, eu mentia que eu ia, não ia, e eu tinha que ficar fazendo meio de campo, porque eu tinha amigos na igreja, e tinha os amigos que eram comuns, meu e dela, da minha namorada, então a gente ficava meio em conflito, queria sair com um, queria sair com o outro. E aí foi quando eu, no segundo acampamento, eu conheci uma pessoa que pregou esse retiro, que foi muito importante na minha vida de conversão, que foi o Emerson, né? O Emerson, eu tenho muito, muito carinho por ele, é um grande irmão mesmo para mim, que ele pregou o retiro inteiro. Eu me recordo que eu fiquei, ele fala, né? Talvez um dia ele vai falar isso, ele fala que ele estranhou porque eu ficava olhando para ele, que ele se sentia um ET, um extraterrestre, porque eu olhava para ele, eu ficava olhando para ele assim, porque ele só falava de Deus o tempo inteiro. No retiro, o tempo inteiro. Aí ele pegava um violão na mão depois do almoço, lá no acampamento, só tocava música de Deus. Eu tocava um monte de música de mundo, né? Ele conhecia um monte de música de Deus que eu nunca tinha ouvido. Ele cantou aquela música, né, famosa, que eu conheci a primeira vez ele cantando, depois eu fui correndo comprar o CD, que é aquela música, né? Oh, Jesus, fica comigo, né? Ele cantava assim, aqueles jovens lá no retiro, em roda, cantando aquela música, e a música falava, né? A vida oferece tantas essas coisas, né? E não é fácil a gente se entregar. E eu falava, nossa, mas, né, eu não conheço essa música, que música linda. E eu fiquei olhando para ele assim, realmente eu fiquei assim,
eu fiquei admirado com a vida de ser de Deus, né? Ser um jovem totalmente de Deus. E aí foi então que quando acabou aquele retiro, né, eu chamei ele no meu canto e falei assim, eu queria conversar com você. Você pode vir conversar comigo um dia? Eu nunca tinha visto aquele rapaz, né? Ele era estranho para mim, ele conhecia naquele final de semana. E aí ele falou, eu venho na sua casa no final de semana que vem, durmo na sua casa. E aí ele foi dormir em casa. Ele veio no Marvel Santa Bárbara, ainda mora até hoje, e ele veio para minha casa. E ele assim, coitado, né? Ele chegou lá em casa e falou, o que você quer falar comigo e tal? Eu falei, olha, nesse retiro que nós estivemos fazendo aí, eu vi que Deus me falou que um dia que eu vou viver em uma comunidade. Aí ele fez uma cara assim meio, né? Coitado desse menino, né? Fez um retiro agora, semana passada, teve um encontro lá com Jesus e acha que vai vir em comunidade. E eu falei, não, irmão, Deus me falou que eu vou ter uma comunidade nesse retiro. Deus me falou que eu vou gravar um CD para Deus, que eu vou ser músico de Deus, e eu tenho que largar a música do mundo. E eu lembro que nós ficamos, eu lembro que, coitado, ele ficou a madrugada inteirinha ouvindo eu falar. E eu falei tudo para ele, tudo que eu falei para ele, hoje nós temos. Né? Hoje, depois de 10 anos de comunidade e quase 18 anos de missão com Anjos Adoradores, tudo que eu falei para ele hoje nós temos. Falava, nós vamos ter um espaço de vida em comunidade, de nós. Eu não sei por que eu dizia isso para ele, porque eu senti isso nesse retiro de acampamento. Né? E aí ele falou para mim, olha, é um projeto enorme, né, que Deus tem na sua vida, e eu acredito nisso. Ele falou, Deus tem um plano muito grande na sua vida, meu irmão. Só que para isso, você vai ter que fazer algumas escolhas. Né? E uma delas, talvez, seja o seu namoro. Né? Porque eu tinha ido no retiro e ela não tinha ido comigo nesse retiro. Tinha ido sozinho. Como vários outros. E aí eu falei, mas aquilo pesou para mim. E ainda eu relutei. Esse retiro aconteceu em janeiro. E eu relutei quase que 10 meses, né? 10 meses, praticamente 10 meses que eu relutei para fazer isso, para tomar a decisão de pedir a Deus que eu organizasse a minha vida. Né? Se você quer ser tudo isso, você quer missionário, você quer tocar para Deus, você precisa talvez dar uma resposta a Deus mais profunda. Essa foi a fala do Emerson para mim. E aí foi então que eu peguei e no dia 7 de outubro de 2002, eu tive a coragem, depois de muitas brigas, discussões que a gente teve, por causa da igreja, por causa de outras coisas também que nós tínhamos de namoro, eu fui diante do Santíssimo, que é aquele que tinha me chamado lá no início, né, no São Dimas, e eu pedi para Deus, falei, olha Deus, eu quero viver esse projeto que o Senhor falou para mim lá no retiro. Mas para isso, eu preciso que se for da vontade do Senhor, e se não for essa minha namorada que vai me acompanhar nessa missão, então que o Senhor tire ela de mim, porque eu não vou largar dela. Eu falei bem assim com Jesus, eu não vou conseguir largar dela. São 4 anos de namoro, eu não quero largar dela, mas eu me coloco à disposição do que o Senhor quer para a minha vida. E aí foi que no dia 7 de outubro essa oração, e no dia 12 de outubro, que era um feriado de Nossa Senhora Aparecida, nós ia fazer um churrasco na chácara da minha mãe para comemorar o aniversário de um primo meu. E eu me recordo que nós fomos, a família toda, eu liguei para ela, falei, vai ter aniversário da minha família lá na chácara, tudo. E ela nunca podia ir na minha chácara, o pai dela não deixava ela ficar sozinha comigo, nem em casa, nem na chácara, nunca deixou, né, desses 4 anos de namoro. Eu podia ficar na casa dela, mas ela não podia ficar na minha. Essa era a regra do pai dela. E aí eu não sabia dessa história até então. Ela me ligou e falou, venha me buscar que eu vou com você. Eu falei, nossa, seu pai deixou você ir? Ela falou, depois eu converso com você. E aí então eu lembro que eu cheguei lá para buscar ela e ela chegou no carro. Eu falei, que bom, seu pai deixou a primeira vez você ir comigo, sozinha, tudo. Aí eu falei, não deixou muito bem, não. Eu briguei com ele, falei que eu já tinha 18 anos e que agora que eu tenho que ir.
Então ela brigou com o pai dela antes de ir na chácara comigo. E aí então eu fui, falei, paciência, fomos para a chácara, ficamos lá. E aí no meio do churrasco, meu tio caiu de uma mureta que tem lá no campo, lá da minha chácara da minha mãe. Ele estava, né, tinha tomado uma cervejinha, né? Atordoou um pouquinho e caiu na grama lá e se machucou. Né? Quase desmaiou, assim, bateu a cabeça. Então todo mundo ficou nervoso. E na época a minha mãe não dirigia na estrada. Então eu falei para ela, ó, dirija o meu carro, você, e eu vou dirigindo o carro da minha mãe, que estava muito nervosa e tal. Então nós fomos lá, levamos o carro da minha mãe e voltamos, né? E aí quando nós voltamos lá, o pai dela ficou bravo porque ela tinha ido na chácara e depois tinha ido para minha casa, ou seja, desobedecido ele 2 vezes. E aí a gente teve uma discussão lá na casa dela e eu fui embora da casa dela. E naquele mesmo dia à noite ela me ligou e falou que não queria mais namorar comigo, né? No dia 12 de outubro de 2002. E aí então eu fui na missa à noite e na missa cheguei lá diante do Santíssimo chorando, ninguém sabia o porquê, cheguei lá chorando e coloquei lá, me ajoelhei e falei, por que o senhor fez isso comigo? Não era para ter feito isso comigo, eu imaginava que você fosse mudar ela e não sei o quê, aquela história que a gente sempre, né, faz quando pede uma coisa para Deus, Deus faz o que tem que ser feito. E eu lembro que fui para a missa, participei da missa lá no São Dimas do feriado e fui embora para casa, né? Nós estávamos largados. E na outra semana, no dia 20, eu fui para o grupo de novo. Dia 20 de outubro, no domingo, teve um grupo de jovem, eu tocava. E aí eu fui no grupo tocar. E foi nesse momento que Deus fez aquilo que eu tinha pedido para Ele, nesse dia que eu fui chorando, lá dia 12 de outubro, que eu fui lá chorar para Ele, dizer para Ele que eu não queria que acontecesse isso, mas se fosse a vontade dele, então eu ia aceitar, e que eu fazia um propósito com Deus. O Senhor quer que eu viva em comunidade, quer que eu seja missionário, então o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser casado ou tenho que ser padre? Né? Essa é a pergunta que eu fiz para Deus lá no Santíssimo. Eu falei, então, se for para ser padre, eu aceito. Quero ser um bom padre santo. Mas se não for para ser padre, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Me dê um sinal de uma pessoa da forma que eu preciso, que seja de Deus, que queira viver os propósitos de Deus na minha vida, que queira viver todo o propósito da comunidade, que seja missionária, que cante comigo na igreja, que seja ministério de música, porque eu sou músico, é a forma que eu evangelizo. Não, naquela época eu nem pregava, naquela época ainda, só cantava e tocava. Então é a forma que eu usava meu dom para Deus, né? Então eu fiz toda uma lista para Deus no dia 12 de outubro, quando eu fui lá chorar com Jesus, no Santíssimo. E no dia 20 de outubro fizemos um grupo de oração, ainda quase ninguém sabia que eu estava separado, porque era o primeiro grupo, né, depois que eu tinha separado. Então, todo mundo sabia que eu namorava, mas ninguém quase sabia que eu tinha separado, porque era acabado de acontecer, né? E o Emerson estava nesse grupo também. A gente fez o grupo, ele pregou nesse grupo, se eu não me engano. E depois nós saímos comer pastel, né, num lugar aqui em Piracicaba. E aí nós sentamos, e uma mesa assim cheia de jovens, né, com 30 e poucos jovens ali. E eu tinha carro, então meu carro, eu dava caramba para um monte de gente. Então meu carro ia com 8, tinha um uninho verde, ia 8, 10 pessoas assim, tudo no colo, né, saindo para a janela. E aí todo mundo desceu lá na pastelaria, e eu fui parar o carro. Então eu cheguei atrasado para sentar, né? Já tinha todo mundo sentado. E sobrou um lugar apenas na mesa para eu sentar, que guardaram para eu sentar. Eu me lembro que a hora que eu sentei, era na frente, né, da Vanessa, né, da minha esposa, fundadora dessa comunidade. E a hora que eu sentei assim na frente dela, eu lembro que eu vi nela todas as características, por incrível que pareça, né? Até me senti mal por isso na hora, que eu tinha pedido para Deus, né? Eu olhei assim e falei, nossa, né? É exatamente o que eu pedi para Deus. Eu estava no grupo de jovem, ela era nova, nunca tinha visto ela no grupo, primeira vez que ela estava no grupo. E do lado dela sentou o Emerson, né? E do outro lado sentou a prima dela. E a prima dela pegou e perguntou, e a sua namorada? Cadê, né? Eu falei assim, a gente se separou, né? Quando foi isso? Foi agora, dia 12 de outubro, né? No feriado, a gente se separou, tudo. E o Emerson ficou só de olho, assim, né? E aí eu comecei a conversar com a Vanessa, a gente começou a conversar. É aniversário dela nesse dia, 20 de outubro. Aí eu falei parabéns para ela, comecei a conversar com ela. E foi uma coisa assim,
parecia, né? Ela vai depois talvez confirmar isso, mas parecia que a gente já se conhecia há muitos anos, né? A gente bateu um papo tão gostoso ali. Quando todos os jovens estavam conversando, entre eles, nós ficamos só nós conversando nós. E o Emerson quieto, mudo, calado, do lado. Né? Aí acabou, a gente foi embora. Falei tchau para todo mundo, conversamos, tudo. Aí a gente foi embora. A hora que eu entrei no carro, a primeira coisa que o Emerson falou para mim: Adriadson, você se separou mesmo? Falei, separei, irmão. Claro que eu separei. Hoje do YouTube, falei para você que eu separei. Irmão, você toma jeito, irmão. Você se converta. Ele acabou comigo. Acabou comigo. Aí por que você está falando para mim? Ah, não se faça de tonto. Você estava toda gracinha lá com a menina lá, daquela Vanessa lá que estava lá sentada na sua frente. Você acha que eu não percebi? Eu falei, irmão, eu estava conversando com ela. E ele acabou comigo. Acabou de largar do namoro agora, irmão. Viva para você. Viva a sua vocação. Nada de ficar atrás de mulher agora, meu irmão. E deu um sapo em mim que eu vou falar uma coisa para você. Aí eu falei, você está certo. Me senti mal, falei, você está certo. Então eu vou esperar em Deus, eu vou rezar, né? E aí foi então que eu fiz um propósito para Deus. Falei assim, olha, eu tinha feito um propósito para Jesus que eu ia procurar o seminário também. Além de esperar essa resposta de se eu era para ser casado ou não. Mas Deus tinha muita pressa de mostrar a minha vocação. Perceba, uma semana depois ele já tinha dado para mim o sinal da minha esposa, que estava na minha frente ali, sem eu saber, mas que eu tinha sentido algo. E aí, então, eu fui para o seminário, pedi o padre lá, que estava lá na época, padre Sebastião, pedi para entrar nos vocacionais, e ele me acolheu no vocacional, né? Mas estava no finalzinho do ano, ele falou, você vai começar em janeiro, que já está em outubro, né? Em janeiro você entra no vocacional. Falei, tá bom, padre. E aí, nesse meio tempo, a gente foi se conhecendo, eu e a Van, e aí a gente começou eu comecei em 2 semanas já estava sentindo algo muito forte por ela, começamos a ficar muito amigos, e decidimos assim, conversar. A gente sentava, conversava muito, ligava, naquela época não tinha WhatsApp, né? Que nem vocês têm hoje, né? Naquela época não tinha, naquela época era telefone fixo, né? E a gente tinha que conversar no telefone fixo, paciência, ligava no fixo lá. E não tinha internet, nada dessas coisas. E aí a gente ligava, ficava conversando, né? Ficava conversando. E aí conversamos durante quase deu 2 meses, lá no finalzinho de dezembro. Eu me lembro que a gente já estava muito íntimo, né? Assim, como amizade, como conhecendo um ao outro, né? Eu dei um livro meu para ela ler na época, O Anjo na Guerra. Ela leu o livro que eu tinha escrito, chorou pra caramba, né, no livro, né? Ai, não sei o que, tal. Então estava conquistando, né? Aquela coisa da conquista, tão gostoso, né? E aí um dia eu liguei para ela e falei para ela assim, o que você vai fazer hoje, né? Era finalzinho do ano mesmo, assim, quase Natal. Ela falou, estou indo na formatura do meu primo, vai se formar aí, fazer sessão solene. Eu falei, mas você nem me convida para ir junto com você, né? Ela falou, vamos? Eu falei, que hora que eu passo pegar você? Ela até assustou, porque ela achou que eu não ia, né? E daí eu fui. Peguei ela às 7h30, e nesse dia foi marcante, porque foi o dia que nós nem entramos na sessão solene. A gente chegou lá, chegamos um pouco atrasado, e estava muito cheio o lugar, né? E nesse dia foi o dia que nós firmamos ali, entre aspas, quase que um acordo entre nós, sabe? Porque foi o dia que nós começamos a conversar. Até ela meio que desanimou de mim, eu desanimei dela, porque nós começamos a falar assim, as pessoas às vezes confundem as coisas, as amizades. Eu falei, ela não gosta de mim, né? E ela pensou a mesma coisa de mim, ela pensou, né? Mas nós falamos o quê? Que nós queríamos, que o desejo dela era ser de Deus, que ela queria ser uma pessoa missionária, e eu falava a mesma coisa para ela. E nós conversamos essa solene inteirinha lá fora, depois a gente foi, levei ela em casa, ficamos lá na frente da casa dela, lá na rua, conversando até 2 horas da manhã, e lá eu contei tudo para ela, falei tudo que eu queria fazer, tudo que um dia Deus tinha falado para mim no meu coração, lá no começo do ano, que eu ia ter uma comunidade, que eu ia ser missionário, que a gente ia ter um ministério de música. E eu falava para isso para ela chora, ela enchia os olhos de lágrimas, assim, sabe? Ela se emocionava de ver eu falar. Ela falava, nossa, é o sonho da minha vida também, isso. Então ali Deus mostrou mesmo ali que existia uma união de duas pessoas fundadores, um carisma estava sendo ligado ali. E aí nós fizemos um propósito, então, né? Em janeiro, daí deu uns 3 meses que a gente se conheceu,
A gente fala que é 3 meses de caminho que nós fizemos. Nós começamos a namorar em janeiro. E daí, em janeiro, a gente decidiu que a gente ia consagrar o nosso namoro para Deus, antes de qualquer coisa. A gente ia consagrar o nosso namoro. Só que naquela época não tinha uma comunidade para consagrar meu namoro. Hoje a comunidade tem, né? Hoje vocês têm. Hoje vocês fazem lá o noivado, a gente faz na igreja, né? Faz o caminho, depois apresenta o namoro. A gente faz toda a oração, a gente coloca no altar tudo. Naquela época não tinha isso, né? Não tinha, era só tudo na minha cabeça. Então a gente falou, então nós vamos num lugar que eu sei que é o lugar que a gente pode consagrar o nosso namoro. E aí então a gente foi para Canção Nova. A primeira viagem nossa, no carnaval da Canção Nova, no dia de março de 2003, a gente combinou de viajar, aí para a gente não ir sozinho na viagem. A gente chamou meu pai para ir junto, foi eu, meu pai e ela no Moinho Verde. Meu pai e eu dormimos no carro e ela levou uma barraca para ela dormir lá com as meninas lá na Canção Nova. E nós fomos lá. E ali no dia 3/3 de 2003, então surgiu o primeiro passo para a comunidade. Eu costumo dizer sempre assim. A gente nunca formou um ministério de música. A gente já formou a comunidade. É claro que a gente não sabia que era isso ainda. A gente formou um ministério que queria um dia alcançar a vida em comunidade. Então nós formamos o Ministério Anjos Adoradores. Foi no dia 3/3, o padre Jonas e o Dunga estavam pregando, e o Dunga pediu para que todo mundo jogasse lá no altar aquilo que tinha de pior, para que Deus consagrasse tudo. Aí as pessoas começaram a jogar camisinha, droga, cigarro, maconha, né? Você via voar tudo lá no altar, as coisas assim, lá no palco da Canção Nova. Aquilo me impressionou muito, eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a ver aquelas coisas voando, aí o padre Jonas pegou uma vassoura e começou a varrer, né? A varrer aquelas coisas, juntar aquele bolo de coisa, mas fez um monte assim de coisas assim, né? E aí o Dunga falou assim, olha, escreva na sua Bíblia aí hoje, dia 3/3 de 2003, padre Jonas varreu meus pecados. E quando acontecia isso, eu pensei assim, mas o que eu vou jogar lá para Jesus? Né? O que eu vou jogar lá no altar? Eu não tenho aqui no meu bolso nada disso, eu não tenho nada para jogar lá. Então eu vou jogar a minha vida. A partir de agora eu vou largar realmente tudo. Até mesmo naquele contexto, eu larguei até a música de mundo, né? Eu tocava na noite, eu larguei. Parei de tocar na noite, parei de tocar em todos os lugares. E joguei a minha vida lá. Quando eu fiz isso, eu escrevi lá, me veio o nome Anjos Adoradores. Eu virei para a Vanessa e falei, vamos montar uma ministério de música para começar a nossa missão, e vai se chamar Anjos Adoradores. E ela abaixou a cabeça e falou amém. Aí nós voltamos para casa, e a primeira pessoa que nós convidamos para fazer o ministério conosco era meu irmão Aguinaldo, porque ele era baterista, morava comigo, né? Servia comigo na igreja também. Eu falei, então vamos montar um ministério de música. Eu toco violão, você toca bateria e eu e a Van cantamos. E aí nós montamos o ministério de música. E a primeira vigília que nós fizemos foi logo depois, na sexta-feira, que nós chegamos da Canção Nova, fizemos aquela vigília e nós colocamos uma vela acesa, uma Bíblia e uma cruz pequenininha, assim como essa aqui, por exemplo, né? Colocamos essa cruz no chão, sentamos em roda, nós 3, no quarto da minha casa, da minha mãe, e ali nós começamos a rezar e nós abrimos a Bíblia. Naquela época eu não conhecia muito, né, de nada, assim, então a gente abriu a Bíblia e a Bíblia caiu numa passagem exatamente de Jeremias, que fala, né, eu te escolhi, né, para ser servo, profeta das nações. E aí, então, nós acolhemos essa palavra como a confirmação do Ministério dos Adoradores. Começamos a ensaiar nós 3, e alguns meses depois desses ensaios, nós 3 lá em casa, nós conversamos e falamos, vamos chamar mais alguém para tocar com a gente. E aí foi que nós não sabíamos quem chamar, porque nós não queríamos, nós tocávamos, eu, meu Aguinaldo e a Van acho que ainda não, depois ela entrou. Nós tocávamos já no Ministério de Música do Verbo de Deus. Eu coordenava esse Ministério de Música na época, que eu já estava há tempo no grupo de jovem lá, fazia quase 2 anos. Então, eu não queria pegar ninguém de lá para que não desse essa situação de ficar montando outra banda aqui do grupo e tal.
E aí, então, foi que a gente falou, quem que eu vou chamar, né? Só que nesse mesmo momento, a gente tinha... também era catequista de Crisma. E eu me lembro que eu fui catequista de Crisma. A primeira turma minha foi o Rodrigo, que foi meu catequizando, né? Ele era jovenzinho e ele entrou para crismar comigo na minha turma. E aí, então, eu fiquei sabendo, eu escutei ele comentar lá que o irmão dele tocava, o Mateus tocava violão. E aí eu falei, eu vou chamar esse rapaz, ver se ele quer tocar com a gente. E daí nós fomos, vamos rezar, e daí eu estava passando na rua, e eu vi ele descendo a Rosário ali, perto do Melo Aires, ali, numa escola, um pontilhão assim, longo de descida, estava descendo, eu lembro que eu vi, ele estava descendo na rua com moletom assim, ele era personal trainer, moletom justinho assim, fechado assim, até aqui em cima, assim, no zíper, né? E eu falei, deve ser esse rapaz aí que é o que toca violão. Olha aqui, né? Como que pode, né? As coisas, né? Aí eu peguei e desci, eu parei no meio da Rosário, parei assim, dei o pix-alerta, parei, buzinei para ele nem me conhecia, ele veio tocando no grupo, ele frequentava o grupo às vezes. Ele nem era tão assíduo assim, por isso que eu até ia chamar ele. Porque eu falei assim, eu pegar alguém assíduo aqui, estou pegando o jeito do grupo, então eu vou pegar alguém que vem pouco mesmo, né? Às vezes ele aparecia no grupo lá. Aí eu chamei e falei, você toca violão, né? Toco, ele, né? Toca MPB, não sei o quê. Eu falei, legal, né? Falei assim, então vamos tocar comigo no meu ministério? Estou montando um ministério de música. Ele falou, claro, não sei o quê, vamos sim, não sei o quê, para lá. Falei, beleza, então. Então, primeiro ensaio vai ser na chácara da minha mãe. Sábado que vem você está convidado para participar. Beleza. Isso foi numa terça, quarta-feira. Na quinta-feira, eu fui na loja do Ney, na época, que ele não tinha comunidade ainda. Aí estava lá a Lu, e estava um sobrinho dela lá, acho que era sobrinho ou primo, não lembro. E aí falou, estou montando um ministério de música, não sei o que, comentei com eles. Falei, meu sobrinho toca, não sei quem que era, que ela conhecia lá, toca baixo. Falei, é esse mesmo, chama ele para tocar para nós. Sábado tem ensaio. Aí chegamos lá, beleza, marcamos o ensaio. Chegamos lá no ensaio, na chácara, meu irmão chegou lá sem bateria. Por que você não trouxe bateria? É muito difícil trazer bateria. Você acha que você vai ensaiar na chácara? A chácara tá esse sol. Eu vou ficar assistindo, não vou tocar. É o primeiro ensaio mesmo e tal. Nossa, eu falei, tá bom, você vai ler a bateria, você vai tocar depois lá, você vai ver, nós vamos tocar, não sei o que. Não vou tocar. Vou ficar só assistindo, vou rezar com vocês lá e vou ficar na chácara lá. Só que você conversa com o pessoal lá. Eu falei, tá bom. Aí levou lá, daí chegou o baixista com cubo assim, com baixo, e chegou o Mateus, e chegou o Rodrigo junto, que eu nem sabia que ele ia. Eu lembrei que ele era meu catequizando. Ele toca também, ele levou uma guitarra lá, não sei o que. Gente, não saiu 2 acordes, né? Porque não sabiam tocar nenhuma música. E aí eu olhei, o baixista não sabia tocar nada também, só sabia... Um baixista era baixista de hardcore. O Rodrigo era rock, se eu não me engano, não lembro, né? Heavy metal, sei lá o que ele tocava. E o Mateus era MPB. E o Aguinaldo, né, que tocava com nós já, eu e o Aguinaldo, sem bateria. Quer dizer, o único que tocava alguma coisa ali, não bateria. Aí nós começamos a arranhar o violão, eu e a Van ali, arranhar o violão, eles ficavam só olhando, porque eu não conhecia nenhuma música, né, de Deus. Aí eu comecei a arranhar o violão ali, daqui a pouco chegou o Aguinaldo, começou a montar uma bateria de balde, pegou umas tampas de panela, aí eu já falei um monte para ele ali, falei, para com isso, pode parar, vai tocar bateria de balde aqui não, isso aqui não é palhaçada, isso aqui, fiquei bravo, já soltei os cachorros lá. Primeiro ensaio já foi assim, já. Aí eu falei, gente, isso aí não vai dar certo. Eu pensei bem e falei, não estou fazendo certo isso. Eu acho que o primeiro passo é rezar, né? E aí eu peguei e falei, eu vou fazer um retiro. Retiro de início de Anjos Adoradores. Aí quem que eu chamei para fazer o retiro? O Emerson. Era a pessoa que eu conhecia, que sabia pregar, sabia fazer um retiro até então. Falei, irmão, você não ajuda eu a fazer um retiro para o meu ministério de música que eu estou montando? Ele falou, claro, irmão, você está montando ministério de música? Estou. Legal, não sei o quê. Se quiser um dia eu vou tocar com vocês também, né? Não sei o quê. Até o Emerson se empolgou. Garanto, se ele tivesse visto aqui uns músicos bons, ele ia tocar comigo também. Mas a hora que ele pegou para ver o ministério, né, ele fez o retiro. O retiro foi muito bom.
A gente ficou um final de semana lá, da sexta, sábado, domingo, na chácara da minha mãe. Só nós, esse pessoal que estava lá. Nesse retiro, já, o baixista já não foi baixista, já não quis mais ir. Ele foi embora no primeiro ensaio. E aí o Matheus e o Rodrigo foram. A gente fez um retiro, só nós ali, dormimos na chácara. E a hora que acabou o retiro, estava acabando, domingo, a gente estava para ir embora. O Emerson chamou eu no canto e falou assim: irmão, você tem certeza que você está fazendo isso? Eu falei: o que, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, o pessoal não sabe tocar nada, irmão. Você está fazendo sem certeza? Eu falei: então, irmão, eu tenho certeza, alguma coisa me diz que é isso. Né? Ele falou: então tá bom, então amém, Deus abençoe você. E aí a gente continuou, e nesse retiro meu, o Tiago também já foi, ele não tocava, mas ele às vezes acompanhava a gente no Anjos. Ele foi nesse retiro, o Tiago. E aí começamos a ensaiar. O baixista, daí não tínhamos baixista. Aí veio o Pedro, que tinha 12 anos, ele tinha, né, um pouquinho mais velho que a Ana Clara, minha filha. E ele chegou no ensaio lá, quietinho, né, novinho assim, gordinho, sentou assim no banquinho. A gente ensaiava num quarto assim na minha mãe. E a gente começou a tocar e aí saiu uma música, nunca mais esqueço, saiu aquela música Deus Imenso, né? Não foi? Foi Deus Imenso, né? Te adorarei. Peguei a cifra certinho, saiu, o Rodrigo fez a distorção. Nossa, ficou tão bonito aquela música. Nossa, eu me empolguei, né? Aí eu, na empolgação, eu falei: por que você não aprende a tocar baixo? Mas eu falei assim, totalmente, né? No sopetão, assim, né? Não foi nem... Os caras pra você que Deus que faz, né? Por que você aprende a tocar baixo? Né? Não tem baixista mais, ó. O baixista não foi mais. Aprende a tocar baixo. Ele fez assim, ó. Pedro fez só assim, Pedro. Falei: acho que ele está achando que eu sou tonto, né? Aí eu continuei tocando. Fizemos uma oração de ensaio lá. A gente mais chorava nos ensaios do que tocava, porque Deus tinha que nos curar muito ainda, tinha que nos colocar muito no seu caminho, né? Então a gente rezava muito. Fazíamos vigília toda sexta-feira. Vigílias nossas iam até 6 horas da manhã, muitas vezes. Todas as sextas-feiras. E assim, e aí na outra semana o Rodrigo me falou: olha, o Pedro entrou no baixo para tocar baixo aí. Eu falei: sério? Se for para tocar baixo, ele entrou para fazer aula. Aí eu falei: eu tenho um baixo aí, um baixo vermelho que está aí jogado dentro do armário ali, era para ele tocar. Um baixo super ruim na época, o pior baixo que existe na face da terra, que eu tinha ganhado de alguém ali, não sei nem o que é aquele baixo, estava na minha casa, eu falei: leva para ele tocar lá, para ele ensaiar para as aulas dele. E depois ele começou a ensaiar. 2 meses depois do ensaio, já estava tocando com a gente. E aí, então, acontece a primeira formação, né, do Anjo Adoradores, né, que seria eu, a Vanessa, o Aguinaldo, o Pedro, o Matheus, né, e o Rodrigo. E depois, mais para frente, entrou também o André, né, que hoje não faz muito tempo que não está mais, mas ele também entrou para tocar violão para a gente na época. Então, era a primeira formação do Anjo Adoradores. E aí nós ficamos um ano ensaiando. Naquela época eu trabalhava numa rádio, lá em Capivari. Eu tinha um programa de rádio com meu pai. E aí o dono da rádio fez um festival evangélico, né? Lembra? Fez um festival evangélico, de bandas evangélicas. E ele era evangélico, o dono da rádio. Ele falou assim: vocês têm banda, né? Gospel, né? Eu falei: tem, a gente tem a banda lá. Então, você não vai tocar, vai ter um festival aqui na rádio, vai ter um prêmio de, sei lá, na época era R$500, sei lá, era um prêmio alto, assim, para a época, né? Eu falei: gente, não estamos tocando em nenhum lugar, vamos tocar nesse festival? Vamos. Aí nós chegamos lá, gente, para tocar nesse festival, e só tinha banda evangélica, não tinha uma banda católica, só nós. Era um evento evangélico, e nós chegamos lá para tocar a música fazia o festival. Eu lembro que naquele festival a gente foi, e aí era assim: você tocava uma música, né, para passar o som, e depois você tocava a música que ia valer para o festival. Só que todas as bandas evangélicas tocaram com playback. Ninguém tocou com banda. Era só voz, colocava lá o CD e tocava com playback. Só nós levamos a banda. Falei: mas não era um festival de bandas? O povo não quis vir com a banda, o povo vem só com o playback, que acha mais bonito e mais fácil de fazer.
Mas pode pôr a banda vocês, que eu não tenho playback, é só banda. Beleza, faz você. Aí na hora de passar o som, nós cantamos Existe um rio, porque essa música nós chorava muito lá no ensaio, né? Então nós começamos a tocar Existe, ainda colocamos e erguemos os braços distante, né? Quero beber, né? Do teu rio, Senhor. E o povo tudo bebendo da graça de Deus ali, no hora do ensaio, né? A hora que nós acabamos de passar o som, o povo levantou e aquele monte, a gente bateu palma pra gente de pé e não sei o que e tal. Eu falei, beleza, agora, muito bem, parabéns pela banda de adoradores, agora vamos fazer a música que vai valer, não sei o que. Aí nós entramos com Celina Borges. Quando me coloco aos teus pés, né? Na hora que nós acabamos, ninguém falou nada. Né? E aí nós viemos embora. E aí entra a Celina Borges na nossa vida, né? Por que nós cantamos a Celina Borges nesse dia? Porque a Celina Borges foi uma pessoa que confirmou a nossa vida. Ela veio fazer um show aqui, um pouco antes desse show de bandas, e nesse show eu não conhecia a Celina Borges, eu nunca tinha visto ela cantar, e eu me recordo que ela veio, e nós montamos o som para ela. Imagina você, né? Ela veio fazer um show aqui, e por incrível que pareça, a mesa de som que nós usamos para ela fazer o show lá para nós, ela fez um show particular para o nosso grupo de jovens. Tinha 200 jovens no salão da igreja. Ela veio com a banda dela. A mesa de som que nós usamos, a mesa de som da comunidade, daquela velhinha lá de 12 canais. Né? Fizemos um milagre, né? E aí nós arrumamos um cubo aqui, um negócio para baixo ali, e aí fizemos lá um palco, porque era poucos jovens que iam vir, ela estava na cidade e ela fez um show para nós. E eu me lembro que nesse dia, antes de começar o show, ela fez uma oração, tudo, e aí ela pediu que todo mundo sentasse no chão, né, que ela ia rezar, e ela começou a cantar Espírito Santo Repousa. E começou a cantar Espírito Santo Repousa, e aquela música, eu não conhecia aquela música, mas eu comecei a cantar, e aquela música foi muito forte, e de repente eu estava de olho fechado, estavam todos os jovens sentados assim no chão, e aí de repente ela parou de cantar, ficou só a banda cantando atrás, e a voz dela sumiu por algum motivo. Mas eu estava de olho fechado, eu nem percebi por que motivo que era. Estava de olho fechado assim dela, ela entrou por meio dos jovens, estavam assim sentados no chão, e ela foi até mim, né? Ela bateu no meu ombro, e aqui no meu ouvido ela disse assim, Deus tem um plano muito grande na sua vida. Falou. E ela saiu. Ela sentiu a necessidade de sair do palco, ir lá e falar para mim e se voltou. E aí, quando acabou o show, ela me chamou. Ela me deu um CD dela, Tributo ao Grande Amor, um CD maravilhoso, que tem essa música que nós cantamos nesse festival. E ela falou, ele escreveu, ela disse assim, olha, eu não sei o que é que Deus tem na sua vida, mas é muito grande. É algo muito maravilhoso para a sua vida, coloque em prática. Então ela profetizou na minha vida que a gente iria chegar aqui, né? A Celina Borges. E daí nós começamos a tocar num grupo de jovens, né? E nesse meio tempo daí entrou mais gente do nosso ministério. Entrou o Danilo, né? O Leandro, os gêmeos, que hoje são padres da Aliança de Misericórdia. Eles entraram para tocar com a gente. E aí eles tinham acesso, eles tinham a chácara deles lá, onde eles moravam, que depois, numa época, foi chácara da Aliança também. Daí, então, foi que nós começamos a conhecer vida em comunidade, nessa época. Porque daí eles tinham uma vida muito de comunidade lá, né? Uma chácara, tinha lá um lugar para fazer oração, tudo. E aí, então, ele chamou a gente para fazer um momento de cura, foi feito um momento de cura interior, lá nesse momento do grupo, e levaram um casal para poder fazer oração por todos nós e fazer um cura interior. Eu me lembro que quando a mulher foi rezar para mim, o casal rezou por cada jovem do grupo de jovem, ela chegou para mim e ela foi colocar a mão assim, ela tirou a mão assim, né? Antes de rezar por mim, eu até assustei. E ela me perguntou, você é consagrado na igreja? E eu falei, não sou consagrado na igreja. Ela falou, você não tem nenhuma consagração, você não é leigo consagrado, nada. Eu falei, não sou. Ela falou assim, então eu estou vendo, a hora que eu for colocar a mão em você para rezar, eu estou vendo você sendo consagrado na igreja.
E então, naquele momento, uma das coisas que ela profetizou na minha vida foi a minha consagração, que eu um dia seria um consagrado. E aí a gente começou as missões que começaram a surgir na Aliança de Misericórdia. A gente tocar na missa dos padres, começamos a fazer grupo de jovem, nós fazíamos grupo de jovem, eu contei isso no grupo de fé lá, né? Fazíamos grupo de jovem na garagem da casa da Lúcia, da mãe da Natália. Aí nós conhecemos a Natália, que também é nossa vocalista, depois, um pouquinho lá para frente. A Natália, ela era ministério de dança, né? Ela dançava naquela época. E depois ela começou numa vigília, a gente estava tocando numa vigília, a vigília nós fazíamos na minha casa, aí a Natália tinha o Santíssimo na casa da mãe dela, né? Por causa da aliança. Então aí ela falou, se quiser fazer, Adri, a vigília, venha fazer na casa da minha mãe, ofereceu a casa dela, porque tem o Santíssimo. Aí eu falei, nossa, que graça de Deus, né? Então vamos fazer na casa da sua mãe. Então nós começamos a fazer na casa da mãe dela, a gente ia lá no Santíssimo e fazia a vigília na sexta-feira lá na casa dela. E aí uma vez eu ouvi ela cantando assim, cantando sem microfone mesmo, assim, na capelinha do Santíssimo da mãe dela. Eu falei, nossa, como você canta bem, não sei o que, tal. Eu elogiei ela e ela, né, começou então a se interessar por cantar também. Ela já estava interessada no Rodrigo, fazendo o caminho aí para poder namorar com o Rodrigo, que já era nosso músico, né? Então isso também ajudou, né? Motivou ela a querer estar mais próximo. E então ela foi meio que deixando um pouco o Ministério de Dança e vindo para o Ministério de Música. Começamos a fazer as missões. E aí então nessa época foi a época que a gente fez mais missão, acho assim, de músicas, né? A gente chegou a tocar, no final de semana a gente tocava em 4, 5 lugares, assim, todos distantes. Então a gente tocava numa missa às 3 horas da tarde, no Lar dos Velhinhos, depois eu tocava na missa às 6 horas da tarde, não sei aonde, depois nós íamos no grupo de fé, não sei aonde, depois nós íamos no São Dimas no outro dia. Então a gente fazia assim 5 ou 6 missões no final de semana. Na Cruz Caiada, surgiu depois o Cruz Caiada para nós, que é lá que é a Capela de Santa Rosa. A gente fazia lá as celebrações. Então começou a surgir várias missões para nós, lá por volta do ano 2006, 2007. E aí então nós sentimos a necessidade de talvez não era mais só os adoradores. Quando a gente ia nas missões, já ia muita gente junto com nós, já ia bastante gente de fora, né, que nos acompanhava, né? Ministério de Dança, o Faça-se com a Luciana, com a Samara, com a Bruninha, né, que está com a gente hoje, as gêmeas, né, a Thalita, a Tati. Então já estava com a gente, né, junto. Tinha um pessoalzinho do grupo de fé João Paulo II, lá do Bom Jesus, nós montamos o grupo João Paulo II lá. Foi a época que eu estava assim, conhecendo o mundo de João Paulo II nessa época. Então nós começamos a montar um grupo de fé lá no Bom Jesus, que não tinha na época lá. O Tiago que pediu para o padre deixou ele coordenar, e ele chamou nós para ajudar ele. E aí nós falamos, vamos montar um grupo de fé. Daí eu falei, vamos colocar João Paulo II e tal. E aí o casal que estava com a gente lá, o casal mais velho, gostou da ideia. Então se tornou um grupo de fé João Paulo II. Então lá nós tínhamos 3 grupos. Tínhamos os adoradores, que era o ministério, que também já tinha o Marcos, que era tecladista nosso também, que já tinha entrado para tocar com nós uma época. Tinha o Faça-se, tinha o grupo de fé João Paulo II. Então nós falamos na cidade de fazer o quê? Vamos montar algo maior, porque não é mais só os adoradores, não é justo você falar os adoradores estão vindo aqui, porque tem mais gente vindo. Então a gente pegou e começamos a rezar para isso. E uma coisa que nos tocava muito é que todas as missões, naturalmente, quando acabavam as missões, a gente fazia uma grande roda para rezar ao final, e no final a gente cantava a música, porque estava muito recente na nossa cabeça, a música do Almir Galo, né? Peregrinos do Amor, né? Fazia pouco tempo que Paulo II tinha morrido. Fazia 2 anos, né, que ele tinha morrido. Então estava muito latente na nossa vida o que João Paulo II tinha feito com os jovens, as JMJs que ele tinha feito. Então a gente sempre cantava, né? És o peregrino do amor. Toda vez, assim, era coisa natural. Então quase que ficou um hino da nossa missão cantar essa música no final. E aí quando nós fomos fazer a missão, nós reunimos todo esse grupo. Era um grupo grande de jovens, nós tínhamos ali quase 40 pessoas, contando todas as pessoas que estavam envolvidas, e nós falamos, olha, nós estamos pensando em pegar todo esse grupo aqui e fundar uma missão agora, Missão Peregrinos do Amor, que vai ser a fusão desses 3 grupos, Anjos Adoradores, Faça-se e Ministério, Grupo de Fé João Paulo II. E aí foi quando muita gente falou, mas para mim isso não quero, para mim tá bom assim, tá bom assim. Então muita gente naquele momento saiu. Então de um grupo que nós tínhamos de quase 40 pessoas,
por motivos diversos ali. Uns não podiam porque estudavam, outros porque não queriam mesmo, outros porque não achavam que era o carisma deles. Muitos saíram. Então, praticamente, ficou o Anjo Adoradores, né, que acompanhou a gente. Ficou o Faça-se, mas quebrado um pouco, né? Não ficou todo mundo. E o grupo de fé ficou só o Tiago, que era do grupo de fé, que era servo. O resto, todo mundo também saiu dos servos do grupo de fé. E aí, então, nós montamos a missão Peregrinos do Amor em 2007. E 2007 foi exatamente o ano que nós casamos, eu e a Van. Então, daí nós nos casamos em 2007 e viemos morar aqui para o bairro que nós moramos hoje. E o padre que fez nosso casamento, o padre que ia fazer nosso casamento era o padre do São Dimas, que tinha feito tudo para nós, né? O padre Cândido. Mas na época que nós fomos nos casar, o bispo Dom Eduardo estava muito doente, né? Me recordo disso. Então o padre me chamou lá uma semana antes, né? E disse assim, falou: olha, Adriados, infelizmente eu não vou poder fazer o casamento de vocês. Eu falei: nossa, padre, mas agora você vai falar para mim isso, né? Uma semana para acabar, para chegar ao casamento, você vai falar para mim isso? Ele falou: infelizmente o bispo está muito doente, eu vou ter que ficar com ele, cuidando dele lá no sábado, que é o seu casamento. Então, se quiser, eu posso chamar algum padre, ou se você quiser chamar algum padre conhecido seu, você chama. E aí, então, eu fui e procurei o padre Cido, que era o padre que nós conhecíamos lá desde seminarista, nós éramos amigos, né? Então, nós chamamos ele, e ele prontamente aceitou o nosso convite. Nós vamos ser paroquiano seu aqui, padre, nós vamos morar para cá, né, perto do seu bairro e tal. Ele tinha acabado de assumir a paróquia aqui onde ele estava, no Jupiá. Ele nos casou naquela semana, nós fomos para a Lua de Mel e voltamos e fomos procurar ele com a intenção de formar a Comunidade Peregrinos do Amor. A gente fundou a missão no comecinho de 2007, e aí nós fomos procurar ele no segundo semestre, já tentando formar a Comunidade Peregrinos do Amor. Aí o padre Cido falou para nós assim: olha, Adriadson, eu vou te ajudar a ser comunidade, sim. Eu vou te ajudar. Porém, antes de eu te ajudar, eu quero que você me ajude. E foi aí que ele pediu, então: olha, eu quero que você faça uma missão aqui na nossa paróquia. E foi interessante essa passagem, porque o dia que eu procurei ele era uma sexta-feira. Eu cheguei na casa dele para pedir para ele essa ajuda de formar a comunidade. Eu queria que um padre nos ajudasse. E ele falou assim, a hora que eu apareci na porta, ele falou: meu irmão, que bom que você está aqui, né? Eu estava rezando, jejuando, esperando, pedindo para Deus me dar uma luz, o que eu podia fazer para que conseguisse ajudar essa paróquia. Tivesse alguém aqui para me ajudar a aumentar, a cuidar da espiritualidade da minha paróquia. E aí vocês apareceram aqui hoje no meu jejum para confirmar a minha oração. E aí então foi que eu falei: então, padre, nós vamos ajudar você. Ele falou: então você me ajuda e no momento oportuno eu vou te ajudar a formar a Comunidade Peregrinos do Amor. Faz uma missão aqui. Traz a sua missão Peregrinos do Amor aqui, que você tem. Faz uma missão aqui comigo, faz retiro para músico, ajuda a formar as pastorais, ajuda a fazer tudo isso aqui, que depois eu ajudo você a ser comunidade. E aí então foi que nós entramos de cabeça na paróquia aqui do bairro. Na época nós coordenamos 8 pastorais, formamos pastoral familiar, formamos encontro de noivos, a catequese de jovens, né? A gente assumiu a clima de jovens, nós ajudamos nas pequenas comunidades, no projeto missionário do Cine, ajudamos na música, né? Então nós fizemos retiros com músicos, retiros com ministros da Eucaristia, fizemos diversos retiros, e aí nós fizemos um trabalho durante 3 anos, até 2010. Quando chegou em 2010, eu chamei o padre e falei: padre, agora nós estamos maduros, fizemos já muita coisa aqui, o padre nos levou num curso de comunidade, lá em São José dos Campos, na época, eu e a Van fomos fazer esse curso, então estávamos bem maduros, já tinha escrito muita regra já tinha escrito muita coisa da regra. Eu falei: agora está na hora da gente fundar a comunidade, padre, o senhor nos ajuda, né? Eu estou vendo um outro lugar para eu fazer a comunidade. Ele falou: não, então eu tenho um lugar para te oferecer, só que está bem, não vai assustar.
Falei, não, vamos lá ver. Aí ele levou eu lá, eu vi, aí chamei os primeiros membros lá, Rodrigo, a Natália, Xandão, a Samara, o Thiago e a Lu, a Van, e a gente foi lá, nessa casa. Era uma escolinha, estava abandonada praticamente, com mato dessa altura, uma escolinha municipal que fazia parte da paróquia, num terreno da paróquia, do lado da capela. Ele falou, olha, tem esse espaço aqui, ó. Você quer tentar fazer aqui, você pode começar aqui, a primeira sede sua ser aqui. E por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, eu vi tudo. Eu entrei naquele lugar, eu vi. Porque aquele lugar ele era só um cômodo, ele era só uma sala mesmo. E depois ela tinha 2 banheiros fora, não tinha nada. Mas quando eu cheguei, eu vi todos os cômodos que nós criamos, eu vi a sala de estudo que eu tinha feito, a sala de palestra, eu vi a cozinha, eu vi o quarto, quis fazer um quarto lá para um futuro missionário, futuro pregador que fosse pregar lá, pudesse dormir. Eu vi tudo, consegui ver tudo, enxergar tudo. E eu falei, gente, é esse lugar aqui, olha, nossa, vai ser top, não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo estava comigo lá, olhava para mim e falava assim, tem certeza, Adri, que vai ser aqui? Né? Eu falava, vai ser aqui, vai ser aqui. Vai ser aqui, com certeza vai ser aqui. E aí, então, eu aceitei, peguei e começamos a construir. A gente tinha uma reserva financeira, eu e a avó, a gente tinha guardado naquele ano, de uma rescisão que ela tinha tido numa empresa, e aí a gente começou a construção lá. Naquela época, todos os que estavam comigo, que daí já eram poucos, porque quando nós viemos para a missão aqui, muitos também já saíram, não conseguiram ficar na missão. Todos eles estavam recém-namorados, estavam noivando para casar ainda, não tinham ainda a estrutura para nos ajudar a construir lá. Então a gente começou a pegar dinheiro nosso mesmo, pegava o nosso dinheiro, colocava lá, e nesse meio tempo o dinheiro, a gente pegou um pedreiro lá, um amigo nosso, filho do pai do amigo nosso, ele era da Aliança da Misericórdia, ele tinha saído da Aliança da Misericórdia na época, né, de recuperação, pegamos para ajudar ele ficou dormindo no quarto lá, ele dormia lá e trabalhava lá para nós. Isso no ano de 2011, né? Finalzinho de 2010, 2011, ele começou a fazer devagar, né? Fazendo todas as construções, levantando as paredes, construindo os banheiros, né? E foi fazendo tudo isso. E nós fomos gastando nosso dinheiro, até que naquele ano o Papa João Paulo II foi então colocado o dia do Papa João Paulo II, 22 de outubro, que era o dia que a igreja tinha colocado para a celebração do Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? E aí era 2011, eu falei, nossa, tem que ser essa data, né? É a data, Deus colocou nesse ano essa data, porque tem que ser nessa data. O peregrino do amor, aquele que nos incentivou, tem que ser nessa data. E aí então nós fizemos um propósito de tentar fazer a missa. Eu marquei a missa, a primeira missa de votos, de vínculos nossa, né? Eu marquei para dia 22 de outubro de 2011. E aí, é interessante que não estava pronto, né? Então a gente tinha que correr atrás, né? Então eu ia todo dia na obra, ia lá e olhava aquela obra e eu pelo amor de Deus, irmãos, tem que acabar esse negócio logo, que nós temos uma missa dia 22 do 11, não sei o que e tal. E aí chegou um mês e meio antes da missa, eu estava preparando até a cruz, já tinha criado a cruz, depois até podemos ver, eu tenho essa imagem, né, guardada nos meus arquivos aqui. A gente se reuniu, nós 6, nós 8, né, nós éramos em 8, que íamos fazer, para pensar como seria a nossa cruz, né? Eu desenhei na mão assim, ó, eu penso num símbolo assim, aqui a cruz e tal. Aí o Xandão fez vários modelos para nós, né, da cruz, eu tenho esses modelos. Então a gente pegou e colocou assim, vários modelos, escolhemos esse modelo de cruz, tá tudo pronto, já tinha mandado fazer a cruz, e lá não estava pronto, e eu fui lá um dia, lá por volta de agosto, assim, quase para setembro já, e eu cheguei e eu vi o pedreiro parado, sentado na frente da casa, na hora do almoço. Eu falei para ele, irmão do céu, a missa está aí, está parado, o que aconteceu? Ele falou, não tenho mais o que fazer, né? Não tenho mais o que fazer, não tem mais nada, você precisa comprar mais coisas para fazer, senão não vou conseguir terminar a obra. E eu falei, eu não tenho mais dinheiro para colocar. Eu não tenho mais. Já usei todo o limite do meu cartão de crédito. Já acabei com toda a minha reserva. Não tenho mais nada para colocar. Eu falei para ele, o que você precisa? Eu preciso disso, daqui. Eu falei assim, irmão, você acredita em Deus? Eu falei, opa, irmão. Então vamos ajoelhar aqui e vamos rezar.
Aí me lembro que naquele dia Deus me fez experimentar a providência de Deus, porque Deus queria que esse carisma fosse curado naquele momento. Deus esperava esse passo nosso, né? Aquela ideia de dar o passo para que Deus coloque o chão na nossa frente. Nós ajoelhamos, rezamos, e eu levantei e fui para o carro para voltar para trabalhar. Quando eu estava saindo, eu vi a dona Carmen, que morava lá no bairro do Pau da Linha, vindo ao encontro da escolinha ali, da casinha. Parecia que estava vindo ao meu encontro mesmo. E eu vi ela vindo. E eu conhecia ela, fazia tempo, né? Eu saí lá fora e ela, ô Adriadson, ela tem um sotaque bem assim interessante, que ela não é brasileira, né? Aí ela pegou e falou assim, tá precisando de alguma coisa aí, meu irmão? Eu falei, ô irmã, eu tô precisando de tanta coisa. Ela falou, você tá precisando do quê? Eu falei, tô precisando disso, precisando de um metro de pedra, 1,5 metro de areia. Aí falei a listinha para ela. Aí falou, pode deixar, espera um pouquinho. Pegou o telefone, ligou para uma pessoa, ligou para outra. Essa aqui, tal pessoa vai dar. Lourdinha, traz, não sei, fala pro Fernando trazer um caminhão de areia aqui para a escolinha. Falava escolinha lá, né? Porque era a escolinha, né? Aqui para a escolinha, aqui que nós estamos precisando para acabar a reforma. Tem a missa aqui, vai acabar a missa, vai chegar. Traz não sei o quê, traz não sei o quê. Naquele dia Deus providenciou tudo o resto que faltou, né? E aí então chegou tudo aquilo que faltou, até as tintas, tudo. E a gente conseguiu terminar, né? Conseguimos arrumar, na época o Michael aqui também fez o nosso, falou que conseguia colocar para nós o forro para ficar barato. Aí eu consigo, você compra só o forro, eu vou colocar para você lá. Só compra. Falei, beleza, mas aí você ajuda a colocar, beleza. Aí nós fomos ajudar a colocar o forro lá, aqueles forros de PVC, né? Ele sabia colocar, ele foi ensinando nós a colocar, nós fomos colocando. Pegamos um andaime, colocamos lá e ficamos colocando os forros lá, para acabar, 2 semanas antes da missa. Colocando rejunte no chão, daí nós tivemos que fazer uma força-tarefa, pintar, lixar a parede, aí o Zelão, né? O Zelão foi, né? É uma pessoa que até hoje tenho muito carinho por ele, pela família dele, porque ele tomou a frente. Eu falei para ele, irmão, ele sabe mexer com construção, né? Ele foi lá na escola, estava nervoso lá e falou, irmão, não vou conseguir terminar isso aqui, irmão, porque o pedreiro meio que tá quase que desistindo aqui de fazer sozinho. Eu falei, deixa que eu vou vir ajudar aí, eu vou vir ajudar. Ele foi lá e ajudou a pintar, ajudou a fazer um monte de coisa, né? Arrumou que algumas coisas estavam faltando. Ele, né, o Zelão foi muito importante para nós nesse momento também, a Lourdinha, que doou um monte de coisa, a Dona Carmen, todas essas pessoas fizeram e nós fizemos a primeira missa. Aí eu lembro que a primeira missa a gente ia fazer a consagração, o padre falou que nós poderíamos fazer, eu e a Van, como fundadores, enquanto os outros fariam um ano de missionário pleno, né, que é o último vínculo antes da consagração. E eu falei para o padre que eu queria fazer junto com eles a consagração. Eu e a Van ia fazer esse ano junto com eles, depois nós íamos consagrar junto em 2012. E assim foi a nossa primeira missa, lá na Capela Santo Antônio, do lado da escolinha, do lado da casinha. E depois fizemos uma confraternização na casa nova lá, prontinha, a nossa primeira sede, né, a Casa de João Paulo II. E ali nós fizemos a nossa primeira sede com muita graça de Deus, um lugar de muita bênção, onde nós tivemos muitos momentos maravilhosos lá. Abrimos o primeiro vocacional em 2011, já em novembro, abrimos o vocacional. O primeiro vocacional teve 37 pessoas inscritas. A gente fizemos um vocacional muito bonito. Dali surgiram 8 pessoas consagradas hoje também. E começamos ali a comunidade, naquele momento, vivendo o carisma, servindo a paróquia e vivendo o nosso carisma, né, dentro da comunidade. E assim nós vamos vivendo, fomos abrindo os vocacionais, fomos aprendendo a ser comunidade, fomos aprendendo a como fazer o vocacional, fomos aprendendo a como viver a comunidade. Até então, porque nós não sabíamos viver comunidade, né, nós não sabíamos. E aí o Padre Cido saiu da paróquia, entrou o Padre Anselmo, nós continuamos servindo a paróquia com o Padre Anselmo também, mas aí já muito mais maduro, como comunidade, já tinha escrito quase toda a regra, né, já tínhamos toda a parte espiritual da comunidade, o livro de oração, tudo isso já estava sendo vivido já, né, no carisma. E os vocacionais continuaram acontecendo, até que nós saímos dessa primeira sede, né? No momento, a sede, a gente tinha um tempo lá nessa casa, porque nós fizemos um contrato lá de um tempo, esse tempo estava se findando, e então a gente, em comum acordo com o padre, a gente
saiu de lá e alugamos um outro lugar que ficou temporariamente na nossa sede também, do lado dessa casa que eu moro. A casa que eu moro hoje, a Casa Nossa Senhora da Ternura, ela também foi consagrada para ser uma casa de missão. A gente fez muitas coisas aqui, muitos terços, muitos eventos aqui na casa. A gente escolheu essa casa por ela ter vários cômodos, né? Fizemos até missa aqui dentro já dessa casa. Tinha uma capela lá embaixo, onde o padre tinha feito missa, entronizou o Santíssimo aqui dentro. Então é uma casa consagrada. E aí ficamos aqui nessa casa do lado da minha casa durante 2 anos. A comunidade amadurecendo, vivendo todos os processos, todas as coisas. Até que um dia o Monsenhor Ronaldo chamou a gente chamou eu para conversar lá na paróquia da catedral. Ele ficou sabendo que aqui eu pagava um aluguel um pouco alto, né, da casa, e era muito difícil pagar esse aluguel. A gente tinha uma contribuição não muito alta, porque nós não éramos muitos, né? Então a gente tinha que dar uma contribuição boa para poder pagar esse aluguel. Eu me recordo que o Monsenhor Ronaldo me chamou, através da Neia, que trabalha lá na secretaria, comentou que a gente estava aqui nessa casa, tudo, e o Monsenhor Ronaldo nos chamou lá para nos oferecer um lugar para a gente estar, para a gente poder viver a comunidade. Ele falou, olha, você pode vir, se você quiser, eu tenho um espaço aqui que eu posso oferecer para a sua comunidade, você ajuda aqui na catedral, nos trabalhos pastorais, traz a sua comunidade para cá e você usa o espaço lá, ao lado da Capela Nossa Senhora Aparecida, no centro ali na Rua Prudente. Então foi que eu fui ver o local com o padre, um local muito bom, né, para a nossa comunidade. E aí nós então acabamos aceitando essa missão da Catedral, do Monsenhor Ronaldo. E hoje, no jubileu de 10 anos, nós estamos ainda ali, com a graça de Deus, servindo na catedral, vivendo esse carisma lá no centro, servindo a paróquia e também a nossa sede na Aparecida. E assim, o que tem que ficar para nós, eu acho, né, é essa ação de Deus em todas as coisas, porque essa história é apenas um pedaço dela. A comunidade hoje, ela tem muitas crianças, ela tem muitos noivos, muitos casados, muitos namorados, muitos solteiros, pessoas que estão dando todos os dias o seu sim para servir a Deus, para servir a esse carisma. E o que tem que ficar para nós é talvez a certeza da ação de Deus nesse carisma. Nós estamos aí celebrando esse jubileu de 10 anos, sabendo que vai vir muitos outros. E por que contar a história até aqui? Porque quando nós celebramos a memória, quando nós trazemos a nossa vida, a nossa experiência, nós aprendemos a também valorizar aquilo que nós tivemos. Valorizar aquilo que nós tivemos. Eu acho que nós temos que valorizar a ação de Deus no nosso meio, sempre. E eu digo a vocês, eu não seria nada sem essa comunidade. Eu não seria nada. Eu contei aqui o mínimo daquilo tudo que eu vivi, todas as batalhas, todos os testemunhos, todas as vitórias, todas as quedas que nós tivemos, todos os desânimos, todas as alegrias. Não dá para contar numa história assim, é vivido. Então, eu não seria nada, né? Eu não seria nada. Eu agradeço a Deus, desde o ano de 97, ter trabalhado na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje, trazendo um pouquinho, um pedacinho dessa história, não para ficar, não percebe que eu tentei contar de uma forma, não para engrandecer alguém, uma pessoa ou duas, mas para engrandecer a ação de Deus, tudo que Deus fez, todo o caminho que Deus foi colocando, todos os sinais que Deus foi colocando e que nós, lentamente, no nosso tempo, fomos dando nossa resposta a Ele. Chegamos até aqui nesse momento de graça na nossa comunidade e que espero que seja ainda engatinhando, né, para a vida em comunidade. Eu espero que esse carisma perdure pelos séculos ainda que vão existir na igreja, porque eu acredito, se tem uma coisa que eu acredito na minha vida, é que Deus me criou para que eu fosse pai de família, pai da Maria, da Ana Clara, da Paola. Deus me criou para que eu fosse casado com a minha esposa Vanessa, fundadora dessa comunidade, e para que eu fosse fundador dessa comunidade. Então, tudo aquilo que eu faço na minha vida hoje,
tem que ser conivente, tem que ser coerente com essas 3 coisas. Porque sem isso, eu não teria chegado onde eu cheguei, nem metade. Nem metade. Saber que Deus fez tanto na minha vida, tirou eu de um... Eu costumo dizer que Deus, assim como Zaqueu, eu falei de Zaqueu no começo, mas assim, Deus viu o quanto eu estava distante do projeto dele na minha vida e o quanto ele teve pressa, sabe? Eu vejo tantas pessoas, às vezes, que vivem, às vezes, coisas mais lentas no sentido de sinais de Deus. Mas lá atrás, Deus foi muito rápido comigo. Hoje, eu vivo algumas coisas mais lentas, porque tem o tempo de Deus das coisas. Eu espero algumas coisas ainda em Deus. Eu espero ainda esse lugar que já foi profetizado na nossa vida, na vida da minha esposa, na vida minha, que é a nossa chácara. Que essa chácara em um sonho de uma pessoa que nos conhece há um bom tempo, mas ficou um tempo muito longo sem nos ver. Teve um sonho conosco e depois nos achou um encontro, nos encontrou num encontro, nos 70 anos da Diocese de Piracicaba, no show do Vamir Alencar, que teve, da banda Adoração e Vida. Essa pessoa me chamou num canto com a Vanessa e falou: olha, vocês estão com o projeto de comprar alguma chácara? Vocês estão morando aonde agora? Eu falei: estamos lá, mas estamos aí há algum tempo procurando uma chácara. E essa pessoa me falou assim: olha, eu tive um sonho muito real e Deus me pediu para que eu me tornasse intercessora de vocês. E eu estou, desde então, sendo intercessora de vocês. E eu tive um sonho de que vocês estavam num lugar. A Vanessa carregava uma criança no colo, sorrindo. Alguns já falaram: não, mas tem um monte de criança na comunidade, fica tranquilos. Vai sempre ter um monte de criança aqui. Mas eu estava carregando uma criança e tinha um monte de criança correndo, tinha um monte de pessoas assim, num lugar com grama, com árvores, e um lugar assim, e aí eu entrei nesse lugar. E a hora que eu entrei nesse lugar, me veio aquela paz, aquele refrigério. E aí então, eu respirei fundo, e aí alguém me falou assim: olha, esse lugar será um oásis no meio do deserto. Então, será um refrigério na vida de muitas pessoas, um lugar de cura, um lugar de intercessão, um lugar de vida. Já foi profetizado para nós, isso já faz quase 2 anos que foi profetizado isso para nós. A gente já espera já há algum tempo esse lugar. Então, hoje eu vivo uma espera maior. Mas no início da minha conversão, não precisei esperar muito, não. Deus tinha muita pressa para que eu pudesse me converter, pudesse voltar o meu caminho para Deus. É claro que a conversão é todos os dias, mas eu precisava fazer uma conversão maior naquele momento, para sair daquele caminho que eu estava vivendo, para perder ali todas as coisas que eu perdi, porque quando você dá uma resposta a Deus, é inevitável. Toda renúncia que você faz na vida, toda escolha que você faz na vida, exige renúncias. E eu, quando escolhi viver a vida em Deus, para chegar aqui hoje, poder celebrar 10 anos de vida em comunidade, eu sabia que eu precisava renunciar muitas coisas. E eu agradeço a Deus por isso. A Deus por isso de verdade, agradeço muito a Deus por isso. E eu quero terminar essa minha fala aqui dizendo uma coisa muito importante. O quanto eu sou grato a Deus pela vida de todos vocês da comunidade Peregrinos do Amor. O quanto eu sou grato por saber que, diante de toda essa história, em todas as dificuldades que nós vivemos, as alegrias, vocês acreditaram nesse carisma, acreditaram que vocês tinham dentro de você esses carisma Peregrinos do Amor e deram o seu sim. E se hoje eu estou aqui e eu posso testemunhar e posso dizer que sou o fundador desse carisma com vocês, e eu só posso ser fundador de algo porque vocês existem. Porque vocês existem na minha vida, porque vocês me fazem ser alguém melhor, porque vocês me fazem ser alguém que busque cada dia mais a graça de Deus. Então, eu agradeço de verdade a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo sim de cada um de vocês. Agradeço a Deus por todos os consagrados da comunidade que já usam o seu sinal de consagração e que dão o seu sim todos os dias. Eu digo para vocês que é uma alegria poder fazer parte e ver esses milagres todos os dias. Milagres de restauração de vida, milagres de ver jovens noivando na igreja, casando, fazendo caminho, oferecendo a sua vida, o seu sábado à noite para ir lá tocar num evento, oferecer a sua vida numa sexta-feira, numa pastoral, num serviço à igreja, gastando mesmo
a sua vida como vocês têm gastado a esse carisma. Então eu agradeço muito a Deus por vocês, agradeço muito a Deus por poder fazer parte desse carisma e ser parte viva da graça de Deus na vida de cada um de nós. Então eu não seria nada, nada, de verdade, se eu não tivesse a Deus, primeiramente, me chamando e confiando em mim, se eu não tivesse a minha esposa, que em todas as coisas me apoiou, em todas as vezes na vida foi fundadora comigo, denunciou, me mandou ir a algum lugar, mesmo sabendo que estava sozinha com 2 crianças, estava doente, nunca teve empecilhos. O dia que Deus me pediu para vender essa casa e comprar uma chácara e mudar para uma chácara, eu falei, Senhor, mas eu falo para a Vanessa isso agora, ela vai brigar comigo, né? E eu achei isso. Quando eu cheguei perto dela, eu falei, Ivan, sentia que Deus falou pra gente, talvez um dia morar numa chácara. Ela falou, quando? Então, é assim. Eu tenho certeza de que naquele dia 12 de maio de 2007, quando nós nos casamos, ali Deus estava unindo 2 fundadores dentro de um mesmo carisma. E eu não seria nada se não fosse cada um de vocês. Os membros fundantes comigo, os 3 casais que iniciaram comigo e todos os outros. Todos os membros dos adoradores, todos os membros de todos os ministérios dessa comunidade. Eu agradeço a Deus por esses 10 anos e eu peço, nesse momento, do fundo do meu coração, eu peço que Deus sustente, que essa iniciativa que estamos fazendo aqui hoje, Senhor, possa ser motivo de graça, de bênção na nossa vida. Possa ser motivo de um dia, daqui 20 anos, daqui 30 anos, que isso aqui possa ser motivo de celebração, de olhar para a nossa história e ver o quanto Ele fez por nós. E o que seria de nós? O que seria de nós sem essa comunidade? Eu me lembro muito quando eu rezava para Deus dar a palavra do carisma e me veio 2 palavras. Me veio a palavra de João capítulo 13, amai-vos como eu vos amei, porque é neste amor que serão reconhecidos meus discípulos. E me veio a palavra, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E eu fiquei na dúvida, porque no meu coração falava tão forte a palavra da pergunta de Jesus para Pedro, mas tão forte, que eu falava, essa palavra deve ser a palavra do carisma. Mas não era. A palavra do carisma tinha que ser João capítulo 13, porque muitas e muitas vezes ela foi confirmada. E muitas vezes que nós íamos nos lugares, as pessoas olhavam para nós e falavam, nossa, como vocês se amam, como vocês se amam. E isso era o carisma, sendo confirmado em cada lugar que a gente ia. O mais muito de vocês é o jeito que vocês se amam. Pessoas que fazem o vocacional falam, nossa, isso que vocês têm aqui é diferenciado. Esse amor é diferenciado. E essa é a palavra do carisma. É esse amor que prova que nós somos discípulos. É através desse amor. Mas a palavra que tocava meu coração era para mim. E era para mim porque, por muito tempo, eu nunca me senti merecedor da graça de Deus tão grande de ser fundador, sabe? Porque eu sei das minhas misérias, eu nunca escondi quem eu sou. Aquilo que eu sou, eu sempre fui assim, desse jeito. Onde eu estiver, eu sou do jeito que eu sou. Mas eu sempre vi essa palavra e a resposta de Pedro é interessante, que ele fala, Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, Senhor, tu sabes o que está no meu coração. Tu sabes o amor que eu tenho, o desejo que eu tenho de acertar, mesmo que eu tenha errado com alguém na vida ao longo desse tempo, mesmo que eu tenha errado em alguma decisão, eu sempre tentei dar o meu melhor para sempre acertar e fazer o que era certo, fazer o que era que Deus queria para a minha vida. Então essa frase não era a frase do carisma, era o meu lema de consagração. Ou seja, então cuida das minhas ovelhas, porque sim, Adriadson, eu sei de tudo, eu sei do seu coração, eu sei daquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você busca, mesmo diante das misérias. Então eu agradeço a Deus e eu peço a Deus nesse momento que Ele nunca me deixe me afastar dessa grande verdade, que sempre que algum dia na minha vida eu alguma coisa estiver querendo me tirar dessa certeza
de que eu nasci para estar aqui hoje, vivendo em comunidade com vocês. Que eu lembre desse terceiro sim de Pedro, onde ele devia dizer: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, eu agradeço a Deus e obrigado, meus irmãos, por vocês existirem, que vocês continuem rezando por esse carisma, guardando eles profundamente no seu coração e honrando cada história desse carisma na nossa vida. Por isso eu te agradeço, Jesus, e peço que venham outros anos diante desse carisma, outros anos diante dessa comunidade. Amém.